Quando a gente fala de viver de renda aqui no Brasil, existem três tipos de pessoas. Tem aquela galera que não adianta o que você fale, não acredita, que acha que é impossível, que acha que é conversa pra boi dormir, que é papo de coach, que é papo de vendedor de curso. Esse é um tipo de gente. O segundo tipo de gente até acredita, vai lá, investe e tal, mas acha que precisa ser em renda fixa, precisa ser aquele investimento garantido, aquele investimento que não vai correr risco, não vai oscilar o capital, porque é assim que foi ensinado, é assim que foi difundido. Os grandes bancos investem milhões tentando vender previdência privada, justamente divulgando isso. Então a pessoa adquiriu esse conhecimento e acha que esse conhecimento é verdadeiro, e tem os que são inteligentes, tem quem faz do jeito certo, que é a galera que investiu a vida inteira, que vai ter investido por grande período, que vai ter investimentos, né, duradouros aí, e entendem que é tudo um processo, que investimento em renda variável é importante, que ganhando dividendos, que tendo valorização patrimonial, que eventualmente tendo ali um pouco de dinheiro em renda fixa, a depender do perfil de risco e tal, essas pessoas entendem que é dessa forma que vão conseguir, na verdade, viver de renda com mais tranquilidade. Então, tem a galera que não acredita, tem quem acha que só é possível com renda fixa, e tem quem tá certo, que somos nós que investimos aí para ter renda passiva vinda dos investimentos, vinda de proventos, vinda de rentabilidade. Mas eu não quero falar nem do primeiro tipo, da galera que não acredita, não vale a pena discutir com essa galera, e também não quero falar com quem vai fazer do jeito certo. Por quê? Quem não acredita, é muito esforço para eu tentar mudar a mentalidade. Quem está fazendo do jeito certo, quem vai fazer do jeito certo, já tá ligado, já sabe que a coisa funciona e como a coisa funciona. Agora, quem é do segundo grupo, o pessoal que acha que precisa investir com segurança, ter renda fixa na carteira, única e exclusivamente renda fixa na carteira para viver de renda, é com essa galera que eu quero falar. Por que eu quero falar com essa galera? Porque quanto antes entenderem que não é assim, que isso vai mais atrasar ou vai piorar a renda passiva, ou vai talvez nem gerar garantia, nem gerar a rentabilidade ou a renda ou a receita mensal que a pessoa precisa. Quanto antes ela enxergar isso, antes ela muda a atitude e antes ela começa a fazer do jeito certo e vir pro lado bom da força. Ao invés de estar do lado negro da força, ela vem pro lado bom da força, e é isso que é importante. Então, o que esse pessoal precisa entender? Esse pessoal precisa entender que existe um negócio chamado taxa de resgate. E a taxa de resgate, para não corroer o teu patrimônio, ela precisa ser aquele percentual que está acima da inflação. Então vamos imaginar uma inflação hipotética de 5%. Se o teu investimento em renda fixa te paga 10% ao ano, você só pode tirar a diferença. Então, a inflação é 5%, o teu investimento é 10% ao ano. Tirando a inflação, você só pode resgatar 5% do teu patrimônio, 5% daquilo que você ganha. Então, se você tem um patrimônio de 1 milhão, você vai poder resgatar 50 mil por ano, que vai dar aí na casa dos 4 mil por mês de renda passiva. Então, é isso que você vai poder fazer. Se você precisa ter uma renda passiva na casa dos 10 mil, você vai ter que ter lá 2,5 milhões, você vai ter que ter, né, enfim, uma boa grana na casa dos 2,5 milhões para poder, ó, os quero passeando aqui no estacionamento. Você vai ter que ter um patrimônio na casa dos 2,5 milhões para ter uma renda passiva de 10 mil, aí tendo uma rentabilidade de 10% ao ano. E também considerando, obviamente, a inflação hipotética de 5% ao ano. Já com renda variável, se você tem uma renda passiva, advinda de fundos imobiliários, de proventos de fundos imobiliários, de proventos, ou de dividendos, na verdade, de ações, venda de pequenas frações de ETFs que eventualmente ali estão dando uma boa rentabilidade, venda de uma fração de ações que estão dando uma boa rentabilidade, que, né, sei lá, de repente se valorizaram 100%, 150% no período, você pode resgatar um valorzinho ali e realizar esse lucro. Fazendo isso, facilmente você consegue uma rentabilidade aí de 15% ao ano. Então você consegue uma taxa de resgate de 10% ao ano. Isso já dobra a tua taxa de resgate hipotética.
né, hipotética de 10% ao ano ali em renda fixa. É muito difícil ter uma rentabilidade como essa em renda fixa, mas, enfim, historicamente, né, é uma rentabilidade não tão fácil assim de conseguir, tem que ter boas estratégias, consegue com boas estratégias, mas não é tão fácil assim. O brasileiro médio não tem estratégia, ele vai lá e bota dinheiro no Tesouro Selic, no CDB 100% do CDI, ou num fundo de renda fixa que o gerente do banco indica e acha que assim ele está investindo bem. Enfim, você consegue uma rentabilidade pelo menos o dobro, investindo razoavelmente bem, você consegue uma rentabilidade de pelo menos o dobro do que você teria investindo em renda fixa. E aí eu te pergunto, o que é mais garantido? O que é mais seguro? O que é melhor para você? Uma rentabilidade que vai te dar o dobro de ganho, isso é mais seguro, ou é mais seguro você ter uma rentabilidade inferior, uma rentabilidade pior, uma rentabilidade que está ali mais colada com a inflação do que uma rentabilidade média que está mais descolada da inflação? Porque uma coisa é a inflação oficial. O governo vai lá e divulga. A inflação é de 5% ao ano. Você vai no mercado, você vai comprar uma carne, você vai comprar um arroz, um feijão, enfim, itens básicos da cesta básica, leite, ovos. Cara, o ovo é o grande vilão, né? O ovo subiu absurdamente esse ano. Você vê que a inflação real é muito maior do que a inflação oficial. Então, se o teu dinheiro está rendendo ali coladinho com a inflação oficial, imagina quando você compara com a inflação real. É muito pior. Então, é interessante você pensar, começar a mudar o prisma com o que você enxerga os teus investimentos e o prisma com o qual você enxerga a segurança nos teus investimentos, para entender que seguro é aquilo que rende mais do que a inflação, é aquilo que está mais descolado da inflação. Então, a inflação está na casa dos 5% e você está com uma rentabilidade de 7%, provavelmente você está empatando com a inflação real, ou até perdendo da inflação real. Enquanto que investindo em renda variável, tendo lá uma rentabilidade de 15%, você está pelo menos descolado e bem descolado, tanto da inflação oficial quanto da inflação real. E esse é o risco que você corre investindo em renda fixa. Você acha que você está se livrando de risco por fugir dessa oscilação do mercado, dessa volatilidade do mercado, desse sobe e desce de ações e fundos imobiliários, quando, na verdade, você está se expondo a um outro risco. A um risco que é muito mais grave, que é um risco invisível, que é um risco que você não sente, que você só vai perceber quando o teu patrimônio já não for suficiente, quando a tua renda passiva mensal já não for suficiente, quando você estiver vendo que teu patrimônio está cada vez mais diminuindo ao invés de estar aumentando, porque você está tendo que resgatar mais e mais e mais e mais para manter o teu padrão de vida. Esse é o grande risco desse segundo grupo que eu falei, do grupo que acha que investir em renda fixa é a salvação para ter renda passiva, para ter uma aposentadoria ou, enfim, né, para viver de renda de forma tranquila. Esse é o grande risco das pessoas que acreditam que investir com segurança é investir sem ter oscilação, é investir fugindo da volatilidade. A volatilidade realmente ela ataca algumas pessoas porque elas sentem a perda do patrimônio, porque elas sentem que o patrimônio está ali se dilapidando em determinados momentos, mas essas pessoas ficam eufóricas quando o patrimônio explode, quando o patrimônio tem ganho, quando elas têm ganho patrimonial, enfim, né? Então essas pessoas elas não sabem lidar com a emoção da perda nem com a emoção do ganho. Por isso que investir pelo menos uma parcela do teu patrimônio, 10, 15, 20%, em qualquer momento da vida, seja agora, que você está construindo patrimônio, seja depois, na fase que você está vivendo de renda, no mínimo um percentual do teu patrimônio investido em renda variável, vai fazer com que, em primeiro lugar, você entenda esse processo de sobe e desce, esse processo de volatilidade, se acostume com ele e passe a enxergá-lo de forma diferente para poder se sentir mais seguro ou mais segura, para se sentir mais confortável com isso. Tanto agora quanto depois, na hora que você estiver vivendo de renda, quanto para aumentar a tua rentabilidade média, quanto para descolar a tua rentabilidade da inflação, que é o mais importante para você nesse momento, ou depois, principalmente quando você estiver vivendo de renda, descolar a tua rentabilidade da inflação, passar a ter mais rentabilidade, passar a ter uma rentabilidade bem acima da inflação é muito mais garantido, muito mais seguro e também
vai te trazer muito mais tranquilidade, com certeza, do que você ficar se preocupando se tá esse sobe e desce, se é aquele eletrocardiograma e tal. Se você se preocupar em se descolar da inflação e entender que o teu patrimônio está crescendo exponencialmente acima dela, você vai deixar de se preocupar com esse sobe e desce e vai entender que tudo é processo, que tudo faz parte para você ter uma rentabilidade ou ter uma renda passiva tranquila lá na frente, beleza? Me conta aqui se você é do time que acha que é impossível viver de renda passiva, se você é do time dos que estão do lado certo, do time que investe pensando em rentabilidade, em se descolar da inflação, em ter renda passiva acima da inflação para poder resgatar e não dilapidar patrimônio, ou se você ainda é do time que acha que renda fixa é a maior segurança para a tua vida. Deixa aqui nos comentários e não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e mandar para aquele teu amigo que está lá achando que viver de renda fixa é o melhor caminho. É nós, tamo junto, abraço, tchau, tchau.